Boa noite, professor. Boa noite. Professor, depois de uma sequência dura aí entre Libertadores e Brasileiro, falando na estatística do jogo de hoje, teve mais posse, muito mais chutes, sendo que 22 chutes a gol, sendo que 9 foi dentro do gol. O meio de campo do Mirassol hoje, ele perdeu nos desarmes de confronto direto com a Chapecó, uma certa porcentagem menor, mas perdeu. Fez de falta o Neto Moura e também o Edson Carioca para o jogo de hoje, para fazer uma marcação mais alta, que eu acho que foi o que a gente sentiu. Faltou o Mirassol daquele, sabe, aquele chegão mesmo assim, e apavorar os caras da defesa da Chapecó para conseguir empurrar a bola para dentro, né, na força física praticamente. Sérgio, aí são duas coisas diferentes aí. Então, se você me permite, para que a gente tenha ficado quase 70% do tempo com a bola é porque a gente pressionou bem o adversário. O número de desarmes deles mais alto é porque a gente ficou mais com a bola. Então, se a gente fica mais com a bola, eles têm mais possibilidade de desarmar. Por exemplo, o Aldo foi muito competitivo, ele e o Denilson. A gente acabou abrindo mão para colocar o Eduardo fez, a gente perde em um aspecto, ganha em outro aspecto. Mas acredito que em relação à pressão, a gente foi bem competitivo. E aí, pensando na fase ofensiva, então, mesmo com um número alto de finalização, a gente ainda assim poderia ter gerado um pouco mais de desconforto em alguns espaços para a Chapecoense, para que essas finalizações fossem mais no gol e de zonas que o aproveitamento pudesse ser maior. Então, de uma forma geral, eu acredito que pensando nos padrões táticos da equipe, foi preservado. Ainda acredito que faltou um pouco mais de inspiração. Quando você enfrenta uma equipe que defende muito baixo, aí vai demandar de bastante refino, não só tomadas de decisão, mas refino. Então, em relação à pressão, funcionou bem, eles alongaram muita bola. O gol mesmo é uma situação de... se eu não me engano, é uma pressão que eles tentam alongar, o William recupera a bola no meio do campo, toca no Alisson, tem uma ultrapassagem, essa bola vem para dentro e o Eduardo faz o gol. Então, em contextos táticos e estratégicos, as coisas funcionaram bem. É um pouquinho mais de capricho ali no último terço, que como a gente vinha fazendo 2 gols nos últimos jogos, hoje a gente teve possibilidade de fazer também, infelizmente a gente não conseguiu aproveitar bem, mas só para resumir, aspectos táticos e estratégicos, a equipe andou bem e todos fazem falta, né? Cada um tem a sua característica. O Neto vem num bom momento, o Edson retomou